O Triângulo das Bermudas, ou Polígono das Bermudas, é uma área que varia, aproximadamente, de 1,1 milhão de quilômetros até 3,95 milhões de quilômetros. Essa variação ocorre em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influem decisivamente no cálculo de sua área, situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale na Flórida e as Bahamas. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos cargueiros e navios, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas ou sobrenaturais. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que esta região passa, no campo magnético da Terra. Um dos casos mais famosos é o chamado Voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam um mistério até Cristóvão Colombo. Mesmo assim, os incidentes vão de 200 a não mais de 1000 nos últimos 500 anos. Howard Rosenberg afirma que em 1973 a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área e que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona, durante o século XX. Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias esquisitas e vórtices da quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores de fantasias. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. O tempo, tempestades, furacões, tsunamis, terremotos, ondas, correntes, e outras causas naturais e humanas são as favoritas entre os investigadores céticos. Formação hexagonal das nuvens. Redemoinhos gigantes. Explicações sobrenaturais. Alguns escritores têm usado alguns conceitos sobrenaturais para explicar os eventos no Triângulo. Uma explicação é de uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida. Às vezes conecta-se esta história à formação rochosa submersa conhecida como Bimini Road, Estrada de Bimini, perto da ilha de Bimini, nas Bahamas, que está no Triângulo em alguns casos. Seguidores de Edgar Cayce tiveram a previsão de que a evidência de Atlântida seria encontrada em 1968, referindo-se à descoberta de Bimini Road. Alguns descrevem a formação como uma estrada, uma parede, ou outra estrutura, apesar dos geólogos considerarem isso como sendo de origem natural. Explicações naturais. Variações nas bússolas. Os problemas com bússolas são dos mais citados em vários incidentes no Triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir nesta área, tais anomalias não têm sido reveladas como existentes. Também deve ser lembrado que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo norte geográfico são exatamente os mesmos estão em uma linha passando do Wisconsin até o Golfo do México. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público pode não estar informado e algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança na bússola numa área tão extensa como o Triângulo, apesar de ser um fenômeno natural. Atos deliberados de destruição. Os atos deliberados de destruição podem cair em duas categorias: atos de guerra e atos de pirataria. Registros em arquivos inimigos têm sido checados por numerosas perdas, enquanto vários afundamentos têm sido atribuídos a invasores na superfície ou submarinos durante as guerras mundiais e documentados nos vários livros de bordo. Muitos outros suspeitos de afundamento não foram provados. Suspeita-se que a perda do Cyclops em 1918, assim como seus navios irmãos Proteus e Nereus na Segunda Guerra Mundial, tenha sido causada por submarinos, mas não foram encontradas provas nos registros alemães. A pirataria, que é definida como a tomada de um navio ou barco pequeno em alto mar, é um ato que continua até os dias de hoje.
Enquanto a pirataria aos cargueiros sequestrados é mais comum no oeste dos oceanos Pacífico e Índico, o contrabando de drogas causa o roubo de barcos para operações contrabandistas, que pode ter sido caso de desaparições de tripulações e iates no Caribe. A pirataria no Caribe foi comum de 1560 a 1760, incluindo famosos piratas como Edvard de Teach, Barba Negra, e Jean Lafitte. Lafitte é algumas vezes suspeito de ser uma vítima do Triângulo Romano. Estas tempestades têm no passado causado vários incidentes. Ondas gigantes em vários oceanos ao redor do mundo. As ondas gigantes têm causado afundamento de navios e a queda de plataformas de petróleo. Estas ondas são consideradas como sendo um mistério e até recentemente eram acreditadas como sendo um mito. No entanto, as ondas gigantes não explicam a perda de aviões. No entanto, o fato de que existem 300 metros de ondas presentes dentro do triângulo, os cientistas acreditam que pode ser uma razão por trás de tantos aviões afundados no mar dentro dele.